Olá, boa noite a todos. Eu sou a Rosana e esta noite estarei com vocês. Que possamos todos juntos, então, ter uma noite de paz. Então, vamos à nossa prece inicial. Nós pedimos a todos que possam, nesses momentos, colocar um copo com água, uma garrafinha, para que nesses momentos, enquanto a gente conversa, os mentores possam estar fluidificando as nossas águas, ok? Então vamos iniciar com a prece, que nesses momentos nosso Mestre Jesus, juntamente de todos os nossos amigos espirituais, os nossos amigos do Centro Espírita Maria de Sacramento também possa estar nos auxiliando, que o amor do nosso Mestre possa atingir a todas as pessoas, todos os lares, que o amor do nosso Mestre possa chegar aos hospitais, enfim, aonde possa existir uma escuridão, que ele possa adentrar e acalmar os corações e os pensamentos dos nossos irmãos. Sendo assim, juntamente com todos os nossos amigos, colegas, nós iremos iniciar então a nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Eu sou a Rosana e hoje estou aqui com vocês. Agradeço o convite que foi me feito através da Valquíria, do Maria do Sacramento, ao Carlos. É um prazer enorme estar novamente nesta casa tão querida e que eu já gosto tanto. Quem sabe logo mais nós estaremos pessoalmente, né? E que essa pandemia possa ir embora. Que vamos pedir a espiritualidade para auxiliar aqueles que estão nas confecções das vacinas, mas enquanto isso nós temos que ter essa restrição, esse isolamento, nós temos que nos precaver, tá bom? E que seja também feita a vontade do nosso Pai Maior. Pois bem, através de uma amiga minha lá de Santa Isabel, a Lourdes, que para mim é Lourdinha, minha prima querida do coração, eu fui convidada a participar da Semana Espírita de Jacareí região, né? Foi a 66ª Semana Espírita, que foi agora no mês de setembro. E tive a honra de ter duas participações, uma o ano passado e outra este ano, e já me convidaram para o ano que vem. Eu acho que esse pessoal é meio maluco, mas vamos lá, né? Eu também não sou normal, não sei o que pode estar acontecendo. E o tema do seminário foi: Senhor, o que queres que eu faça? E eu aceitei prontamente. Mas os meus amigos do Maria do Sacramento, já sabendo deste tema, já tinham agendado uma palestra para mim e quiseram o mesmo tema. Aí eu pergunto, Senhor, o que eles querem que eu faça? Né? Eu acho que esse pessoal não, não anda muito bem, não anda muito bem. E eu menos ainda, né? Porque vou aceitando. Mas é muito bom, ao contrário, logicamente, de tudo isso que eu estou falando, é muito bom quando a gente começa a trilhar o caminho do nosso Mestre Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou iniciar como iniciei dia 27 de setembro. Todos nós sabemos e já passamos por isso. Nós sabemos o que Ele quer que nós façamos. Todo mundo sabe. Até uma criança sabe. E por falar em criança, eu me reportei naquele dia, na infância, né? E aí eu falo para vocês,
vamos recordar um pouquinho o nosso passado. Eu vim de uma família muito grande. Hoje nós somos em 5 filhos vivos, né? 3 já desencarnaram. E vocês imaginam que naquela época só meu pai trabalhava, né? Minha mãe era uma verdadeira dona de casa e os filhos tudo escadinha. E a gente sempre ali no pé da mãe, no pé do pai. E quando o pai dava uma ordem, a mãe acatava. Ou vice-versa. Quando a mãe dava uma ordem, o pai também acatava aquela ordem. E eu me recordo que quando já mocinha, né, naquela fase de querer namorar, querer ir em baile, em festinha, aquelas coisas todas, o pai não deixava e a gente ia chorar no pé da mãe. Mãe, eu quero ir, fala pro pai, eu quero ir. Isso vinha atormentando a vida da pobre da mãe, né? Eu acho que vocês já passaram por isso também. Mãe, eu quero ir, até um dado momento ela virava-se muito maluca. O que você quer que eu faça, criatura? Aí a gente respondia, eu respondia, né? Eu quero ir no baile, eu quero sair, eu não quero ficar em casa. Enfim, por isso que eu falei que desde pequeno nós sabemos o que é para ser feito. E desde pequenos nós perguntávamos para a mãe ou para o pai e vinha essa pergunta: o que você quer que eu faça? E a gente falava assim: pede para o pai. E é isso. Então, na realidade, este tema é um tema em que a gente já trabalha com ele há muito tempo, desde a infância, né? Mas lógico, isso é só uma coisa lúdica para a gente recordar e ver que nada é tão diferente na nossa vida, porque nós vivemos pedindo, nós vivemos implorando, né? Hoje com um outro tipo de pensamento, de formação, mas mesmo assim a gente vive pedindo ao Pai. A gente vive pedindo ao Pai. Mas voltando ao tema, existe o subtema. Por quê? Se eu sei que o Senhor quer que eu faça, então vamos lá. E nós vamos tratar aqui, em cima desse tema, diversidade sim, preconceito não. Então nós vamos falar de diversidade e preconceito, ok? Aí eu quero ver lá na frente o que nós fazemos com preconceito, o que nós fazemos com a diversidade. Será que estamos realmente preparados para tal coisa? Será que, além da educação que nós recebemos dos nossos pais, e além dessa educação moral, né, cristã, eu estou também certa, estou no caminho certa? Então vamos lá. A maioria das pessoas, quando conhece a doutrina espírita, quando vem trabalhando a doutrina espírita e passa-se alguns anos, sabe a história de Paulo de Tarso, né? Que ele era um cobrador de impostos, era rude, e depois passou por todas aquelas situações até que um dia ele perguntou: Senhor, o que quer que eu faça? E foi mostrado a ele o caminho. Pois bem, mas nós vamos falar de um outro pedido, ah, que está em Lucas, capítulo, deixa eu pegar aqui, em Lucas, capítulo 18, versículo 41, né? Que queres que eu faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver.
Mas para nós falarmos deste assunto, que é o cego de Jericó, nós vamos primeiro entender a diversidade e o preconceito, ok? Porque são dois termos que andam juntos, mas na realidade você sabe o significado de cada um? Se eles andam juntos, têm significados. Então vamos lá. Eu fui buscar. Todos sabem que o preconceito está ligado a um pré-julgamento, ou seja, a formação de um conceito, de uma opinião, antes de ter o conhecimento adequado sobre determinado assunto. Pois bem, portanto, o preconceito é um erro duplo, ok? A diversidade, por sua vez, ela se caracteriza-se pelo compartilhamento de determinados grupos humanos quanto à sua descendência. Por exemplo, afrodescendentes, os religiosos e os gêneros. São os assuntos que mais hoje é falado. Só que tem uma coisa: será que a nossa sociedade ainda está preparada para isso? A nossa sociedade ainda tem muito o que aprender e tem muito a fazer com a tolerância, porque na realidade são tolerâncias, né? Então, nós temos preconceito de tudo, sendo que as diversidades são amplas. Nós temos preconceitos dentro de casa. Nós temos preconceito no trabalho, nós temos preconceitos nas casas espíritas, no meio espírita, no seminário lá de Jacareí e região. Eu falei uma coisa e que depois algumas pessoas, no meu particular, vieram me questionar, mas vieram questionar falando assim: não é verdade. No meio espírita ainda existe um certo preconceito, sendo que no meio espírita existe a diversidade. E nós espíritas estamos preparados para isso? Nós espíritas estamos preparados para a casa espírita? Trabalhar, estudar estes assuntos, porque na realidade são assuntos mais modernos. Tem pessoas que agora, na época da pandemia, né, do Covid-19, tão assustador, e aqueles que já tiveram Covid, que passaram pelas suas dores, aqueles que chegaram a ficar internados, tiveram alguma reação, a maioria nem sabe, né, o que teve, mas ficar em isolamento. Existe o preconceito ainda sobre as pessoas e nós estamos lutando pela mesma causa, que é a melhora. Aí eu pergunto para vocês: olha o nosso pensamento, olha a nossa reação diante de uma situação em que todo o mundo está passando e nós ainda temos esse tipo de preconceito com quem já adquiriu a doença. É um preconceito. Bom, enfim, né? Vamos tratar de outros assuntos. Não que este não seja importante, é muito importante, porque afinal trata-se de saúde. E se tratando de saúde, tem pessoas que têm preconceito da pessoa que tem o câncer. Gente, o câncer não tem que estar na alma de ninguém.
Se está na alma é porque não tem cura. O cancerígeno não pode levar para sua alma. Tem que simplesmente deixar pelo seu corpo físico e não na alma, porque quando ele partir, ele vai continuar cancerígeno. E aí a cura é muito mais difícil. Nós temos diversidade, o preconceito com não somente com o negro, não, com o japonês, com o índio. Olha o índio, o quanto eles estão sofrendo agora. Quantos não morreram? Nós temos preconceito por mudança de gênero, sexo. Hoje eu sou mulher, amanhã eu quero me sentir como homem. Eu fiquei assim esses dias conversando com os mais jovens da família, e olha que tem muitos jovens. A família está assim, à medida que nós vamos envelhecendo, os jovens vêm se aproximando e as crianças também. E eu não sabia, embora eu ainda preciso estudar direito isso, entender melhor, porque tem o homossexual, o gay, o bissexual, o transgênero. Agora tem um tal de pan. Olha, se a sociedade mais fechada já tem um preconceito somente com o homossexual e atrás dele já tem tantas outras coisas, imagine com o pan. Eu vou, se eu estiver errado, depois vocês passam assim, ou para o centro, ou para o meu zap, quem tem, mas deixa eu ver se eu entendi bem. O PAN, pelo que me falaram, é assim: é uma pessoa que é mulher, né? Vamos pegar o exemplo. É mulher, gosta de se vestir como homem, mas tem atração por homem. Ou o homem que gosta de se vestir. Não, peraí. A mulher que gosta de se vestir como homem, mas tem atração por homem. E o homem que gosta de se vestir de mulher, mas tem atração por homem. Qualquer coisa assim. Eu fiquei meio bagunçada, falei, não, esse pan para mim é novo. Agora imagine a diversidade que é nesse caminho e o preconceito como vai aumentar. Eu pergunto para vocês: vocês estão preparados para ter pessoas assim dentro da sua família? Dentro do seu trabalho, aquele que você sai todo dia da sua casa para ganhar o seu pão? Você está preparado para atender pessoas assim no seu centro espírita? Então, aí é que nós não sabemos de verdade. Porque logo após a Semana Espírita de Jacareí, algumas pessoas vieram conversar comigo, pessoas próximas, e falou que tinha o preconceito, que ainda está lutando com o preconceito quanto a este assunto, porque dentro do seu lar tem um familiar gay. E eu virei e falei, qual é o problema? Gente, nós temos que entender que nós somos livres. Se nós somos livres, então tem que ser tudo mais fácil. A doutrina espírita está simplesmente nos alertando. Mas vamos lá. O cego de Jericó, Lucas, capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó, ele andava perambulando pelas ruas e, logicamente, ele só ouvia, ele sentia, né?
E aí, isso quem conta é Lucas na sua narrativa evangélica. É uma das narrativas que Lucas faz mais bela. Se quem leu o livro Paulo Estevão amou, que é um dos melhores livros da literatura brasileira, agora, quando estudar O Cego de Jericó, vai a coisa mais linda também. É uma das narrativas mais belas que Lucas faz. E ele diz o seguinte: que o cego, pobre, humilde, perambulando pelas ruas de Jericó, mendigando, ele ouvia, ele tinha sensações e ele sabia que Cristo ia passar por ali. Ele não podia ver. Ele foi sentindo a presença de Cristo. Tanto é que quem estava ao redor do cego chegaram a se irritar com ele. E quando Cristo passou, ele começou a gritar: Mestre, mestre. Cristo, na sua maior bondade, no seu amor, virou e disse: O que quer que eu faça? Olha, Cristo perguntou ao cego: O que quer que eu faça? E o cego simplesmente falou: Que eu veja, Senhor. Ele não queria mais nada. Que eu veja, Senhor. Veja bem, a situação aí inverteu. Cristo perguntou: O que quer que eu faça? Eu só quero enxergar. Aí eu pergunto: quando que é que nós vamos deixar de ser cegos para enxergar? Até quando nós vamos pedir para Cristo para que tire as nossas vendas dos olhos, para que tire os tampões dos ouvidos? E quando que eu vou poder falar o que eu sinto de verdade? Até quando nós vamos ficar como o cego de Jericó, perambulando pelas ruas, mendigando a nossa presença? Sendo que hoje, em 2020, nós temos todas as ferramentas, nós temos todas as diversidades à nossa frente, mas nós ainda não enxergamos, nós não ouvimos ou fingimos que não enxergamos e não ouvimos. Mas uma coisa nós temos e que é assim, ó, de primeira, a gente fala. Só o fato de falar já é um horror, né? Um terror. Já é uma das coisas mais feias que nós temos. Então nós não precisamos pedir mais nada a Cristo. O que nós temos que fazer é caminhar diante dos seus ensinamentos, diante da sua postura. E essa postura tem que estar dentro de mim, na minha consciência, no meu ser, na minha moral, na minha casa, no meu trabalho voluntário, na casa espírita. Aliás, aonde eu for, tem que estar junto. Se a casa espírita não tem condições ainda de aceitar pessoas diferentes, que são normais, então você faça com que os responsáveis enxerguem essa situação. Porque porque é gordo, é porque é magro, é porque é aleijado, é porque é surdo e mudo, é porque é autista, é porque é alto, é baixo. O que nós queremos da vida? Você não quer melhorar? Você não quer tirar as vendas dos olhos? O
O que você quer? Eu pergunto, o que você quer? O que você quer para você? Porque eu sei o que eu quero para mim. Eu sei o que eu tenho que fazer. A resposta a gente tem. Se a resposta a gente tem, então, gente, vamos lá. Vamos tirar as vendas dos olhos. Vamos tirar aquilo que incomoda. E olha que incomoda muito, né? Incomoda muito. E aí? O que você quer fazer do seu futuro? Será que hoje o que nós estamos passando é um novo normal? Eu não acredito que isso é um novo normal. Aliás, me perdoem, eu nem gosto de ouvir falar que esse é o novo normal. Não é normal. Nós sabemos que não é normal. Nós sabemos disso. A normalidade, quando nós voltarmos à normalidade, vai ser diferente. Vai ser até diversificada. Porque nós estamos aprendendo tudo junto. Nós estamos todos trancafiados dentro de casa. Hoje nem tanto mais, porque as pessoas estão saindo mais, né? Algumas pessoas estão tendo uma consciência de que você tem que se cuidar. Mas esse se cuidar vai muito além do que você usar máscara, lavar as mãos, lavar o rosto. Você tem que lavar a alma. Como lavar a alma? Descortinando o preconceito e aceitando a diversidade. É isso. Aquele que eu falei para você que tem câncer, ele tem que ter o respeito com essa doença, porque quando ele partir, eles têm que estar com seu perispírito tranquilo. Como dizem, né? A alma lavada. Você tem que ter a cura. Ah, não consegui a cura enquanto encarnado. Então faça de tudo para ter desencarnado. Porque a gente sempre fala, o que acontece lá acontece aqui, mas numa proporção diferente. Eu não gostaria, por exemplo, de ter que passar constrangimento. Já passei, já passei. Eu contei uma história na Semana Espírita que, na realidade, era para aquele momento. Mas nós não temos que constranger ninguém. Nós não temos esse direito de constranger. Você não sabe o que aquela pessoa naquele momento está passando, o que ela está sentindo, quais são as aflições que ela está vivenciando. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o maior capítulo que tem, que fala das aflições. Pegue qualquer subtítulo daquele capítulo e leia. Vê se você não se enquadra nesses capítulos. É o maior capítulo que tem, capítulo 5. Vê, leia qualquer trecho desse capítulo. Vê se você não se enquadra. Ou será que você se enquadra diretamente no homem de bem? Nós temos que seguir o homem de bem. Nós temos que ser o homem de bem. Mas para isso, nós temos mais uma vez que descortinar tudo aquilo que não nos cabe mais. Nós temos que descortinar os nossos pensamentos, as nossas ações. Nós temos que deixar de lado os nossos defeitos e melhorar. Tentar não errar. Errar, a gente erra, mas em menor proporção. A partir do momento que você começa
a conhecer os ensinamentos do Cristo, você quer, porque quer, errar menos. Que nem eu falei esta semana, estava dando aula online esta semana para uma turma do 2º ano, à noite, e um dos alunos falou: eu tento errar menos, porque nós estávamos falando do gozos terrestres e futuros, penas, né, e gozos terrestres. E ele falou, a maioria falou: eu tento errar menos. Se você tenta errar menos, é porque você deve ter filho, deve ter neto, você deve ter sobrinho. E o que você está ensinando para essas crianças ou para esses jovens? Por que não aprender com os jovens? Por que não aprender com os jovens essa diversidade toda, entender o que é? Por que, que o jovem tem menos preconceito do que lógico, que o adulto? Ou, às vezes, ao contrário, nós encontramos jovens preconceituosos. São esses que, quando você liga a televisão e você vê eles batendo em idosos, batendo em pai e mãe, batendo em animais, batendo nos travestis. Mas são eles mesmos que vão buscar, que vão atrás. O mesmo que bate em animais é aquele que chega na sua casa, pega o seu cachorro, o seu gatinho no colo e dá carinho. Esses que batem nos idosos dentro da sua casa é aquele que na casa do amigo conversa com aquele idoso. Olha o preconceito. E quando esta criatura, que nós vamos chamar de criatura, chega na casa espírita, quando chega lá no diálogo fraterno e relata todas essas atividades que ele faz, essas coisas feias que ele faz, o que você vai fazer? Qual será o tipo de atendimento que você vai dar para essa criança? Vinde a minhas criancinhas e não importa a idade. O que você vai dar para essas crianças? O centro está preparado para isso? Ou o atendente vai sair falando pelos corredores, aquele garoto ali, ó, de 19, 20 anos, bate na mãe, bateu no avô, chutou o cachorro? Não, vai dar o acolhimento, é o amor, é o ensinamento. Aquele garoto ali, com a sua turminha, bateu em travesti? Não, vai pegar na mão, vai conversar, vai explicar, vai dar o que ele merece, o acolhimento, mostrar que o amor existe muito além do que ele está tentando exprimir. O preconceito vem de todas as formas. E nós temos que estar preparados para tudo isso. A casa espírita tem que estar preparado para tudo isso. Afinal, é lá que nós nos reunimos e trabalhamos as nossas diferenças. Eu não sei qual é a diferença quem está do meu lado assistindo uma palestra. Qual é a dificuldade daquela pessoa? Às vezes não é nem dificuldade financeira, nem dificuldade amorosa, nem dificuldade familiar. São as suas lutas internas que está difícil de ser aceita e quer expurgar tudo isso para melhora. Mas dói, a melhora dói. A gente conversa muito, eu e minhas amigas, e a gente sabe que quando você começa a abrir os olhos, não quer ser mais cego, não quer ser mais surdo, que você começa a se conhecer, é o que a gente fala da tal reforma íntima, construção íntima, o que seja íntimo, ela dói, ela machuca, você fica doente. Você precisa de ajuda. Você começa a fazer a reforma íntima sozinho, mas ali na frente você vai precisar de ajuda, de auxílio. Porque dói, gente. E muitas vezes é esta reforma que está tratando, que eu estou tratando, do preconceito. Eu não quero ser preconceituosa.
mas eu não sei o que que acontece, que eu acabo fazendo besteira. E a pessoa quer mudança, a mudança dói. Para algumas pessoas, ela é drástica. Para algumas pessoas, parece que não tem fim. E como nós vamos trabalhar isso? Como que a casa vai abraçar uma pessoa assim? Não é fácil. Gente, não é fácil seguir o caminho do bem. Porque quando você está conseguindo, vem um e te cutuca. Quando não, dentro da própria família. Tem família que tem um preconceito de você estudar a doutrina espírita, querer ser espírita. E o espiritismo o que é? É você se conhecer. Para você se conhecer, você tem que conhecer as leis morais. É isso que dói na gente. E a família às vezes não acompanha. Felizes daqueles que têm a família toda acompanhando e mesmo assim tem diferenças. Feliz daquele que consegue levar para dentro da sua família o amor de Cristo, que consegue falar. Feliz daquele que começa a debater dentro da sua casa a diversidade e o preconceito. Feliz daquele que, quando chega na casa espírita, é abraçado pelos colegas, além da espiritualidade. Essas pessoas, nós podemos falar que o Cristo curou. E uma coisa tão simples, né? Parece que a cura para Cristo era tão simples, mas a pessoa tem que fazer por merecer, não é? Não tem aquela história que ele curou os leprosos, né? De 10, somente um voltou porque reconheceu. O que será que aconteceu com esse cego, hein? Que pediu para Cristo nas ruas de Jericó, que ele só queria enxergar. Será que ele depois continuou no caminho do bem? Porque eu acredito que você não precisa ser cego fisicamente para viver na escuridão. Tem tantas pessoas que são cegas, né? Cegas de não enxergar mesmo, e vive numa luz tão grande. E você que é perfeito, quando você vai sair da sua escuridão? Quando você vai enxergar? Você não precisa mais pedir para Cristo o que queres que eu faça. A resposta está aí. Vamos tirar as vendas dos olhos. Vamos tirar os tampões dos ouvidos. Cristo disse assim: todo aquele que der de comer e beber, e vestir, agasalhar e dar um teto, aquele que ao meu semelhante está fazendo ao meu Pai e não a mim. Porque ele mesmo não precisa de nada. Não precisava, né? Ele só precisava de ser compreendido nas suas lições. E olha no que deu. E olhe que até hoje tem gente que não acredita, mas nós acreditamos. Você que está aí assistindo deve acreditar em alguma coisa. Não precisa acreditar na Rosana, porque a Rosana ainda precisa aqui trabalhar muito. A Rosana precisa trilhar muito. Eu também preciso descortinar muitas coisas das minhas vistas e dos meus ouvidos. Também não sei tudo, não é tudo que eu sei. Deixa eu abaixar o volume aqui do meu celular, gente. Peraí. Desculpa. Pronto. Agora sim. E aí? O que, que a gente quer da vida? Vamos sair pelas ruas pedindo para ser visto? Será que nós vamos ter que fazer passeatas, entrar em multidões e falar: eu estou aqui, olha, me vejam, me olhem, né, me notem, me ouçam?
Será que nós vamos precisar fazer isso? Se você já tem a lição de casa nas mãos, até quando nós temos que gritar para o mundo que eu quero enxergar? Até quando eu tenho que gritar para as pessoas que eu tenho razão ou eu não tenho razão? Porque na maioria das vezes nós não temos razões de nada. Ah, o espírita sabe de tudo, ele tem a razão. Às vezes aqui em casa conversando, ah, o meu pai, coitado, 90 anos já, né? Às vezes a gente dá um desconto, às vezes não. Ah, você tá certa, né? Você sabe de tudo. Não, eu não sei de nada. Quem sabe mais é o senhor, porque eu, olha, tem 90 anos. E o que ele sabe das coisas, ainda mais se tratando dos discípulos de Cristo. Gente, é fantástico, fantástico. E mesmo assim ele fala, ah, você já sabe de tudo, né? Você já... Mas eu não sei, eu quero aprender. Eu quero aprender de uma forma que eu não sofra mais. Eu quero aprender de uma forma em que, por onde eu for, eu possa deixar um ensinamento, mas um ensinamento dentro dos conhecimentos morais. É por isso que a gente estuda. É por isso que a gente luta. Eu quero chegar num lugar e ver que um está respeitando o outro. E também, lógico, ser respeitado. Graças a Deus, sempre sou. Pelo menos, né? Não sei depois, quando eu me retiro. E é por isso que nós frequentamos o centro espírita, para ajudar nessa diversidade toda, para lutar contra o preconceito. Tem pessoas que têm preconceito do palestrante ou da palestrante, do dirigente de palestra. Tem pessoa que tem preconceito em sentar do lado de uma outra pessoa, dentro da casa espírita. Vocês me perguntam, existe espíritas preconceituosos? Existem, porque eles também não querem mais serem assim. Existem pessoas de tudo quanto é jeito, tipo, pensamento. Mas nós estamos lutando. A doutrina espírita, ela abraça você de uma forma que faz você enxergar. E muitas vezes você não precisa pedir. Você vai percebendo o quanto você foi cego, o quanto você andou pelas ruas e não enxergava, o quanto é belo servir ao próximo, o quanto não tem dificuldade alguma com as suas dores e naquele momento você está ali trabalhando para o próximo. Ah, mas o próximo é a minha família. Ótimo que é sua família. Trabalhe para sua família. Trabalhe por uma causa melhor e maior do que a sua força de vontade. Doe-se. Desnude-se nesse conhecimento. É isso que os espíritas dentro de uma casa tentam fazer e mostrar para as pessoas. Nós estamos no mesmo barco. Lógico, uns de primeira classe, outros chegando agora, outros de segunda. Mas o mar é o mesmo para todo mundo. O céu é o mesmo para todo mundo. E melhor ainda, Cristo foi um para todos nós. Deus é para todo mundo. Então por que nós vamos brigar? Por que eu tenho que ser cega? Por que eu tenho que ter essa diferença? Por que eu não aceito você como é? Branco, preto, amarelo, verde.
alto, baixo, magro, gordo, cego, aleijado, estrupiado. O Evangelho fala do cego, aleijado, estrupiado. Perante Deus, nós somos todos iguais. Nós somos suas criaturas. Ele não vê defeito em ninguém. Nós é que vemos. E nós que temos que enxergar melhor e perceber que somos todos iguais. E por falar em todos iguais, nós estamos chegando ao fim. Mas antes de chegar ao fim, eu vou deixar aqui o pensamento de Wanderleia de Jesus Nunes, que diz assim: o passo para um futuro feliz está em escolher hoje o que você fará amanhã e decidir cada passo que será dado ao longo desse caminho. É só isso. Só isso. Nós que temos que decidir cada passo que será dado ao longo desse caminho, porque a nossa caminhada não terminou ainda. Nós não sabemos quantos quilômetros nós temos a percorrer ainda, mas é infinito, com toda certeza. Bom, vamos encerrando então o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço imensamente aos nossos amigos do Maré de Sacramento, que mais uma vez me convidou, né? E confesso a vocês que dessa vez deu certo. Uma outra vez aí fui tentar fazer uma palestra ao vivo, não deu, né? Probleminha de aparelho entre o computador e eu, mas dessa vez, graças a Deus, deu certo. Eu agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês, a atenção do centro, dos dirigentes, que são meus amigos, que eu gosto muito. Já estou com saudades de estar presencialmente nesta casa tão gostosa que é, mas temos que encerrar. Então, que nesses momentos vocês podem deixar o copo de água, uma garrafinha, uma jarra de água e pedir, né? Nós vamos pedir então a espiritualidade para que possa, nesses momentos, os nossos espíritos médicos que trabalham no plano espiritual, na corrente médica, que possa estar fluidificando as nossas águas, que a espiritualidade também possa estar nos dando passe espiritual, que nós necessitamos refazer as nossas energias. E que esta mesma equipe possa estar fazendo uma limpeza imensa nos nossos lares, tirando todos os miasmas, renovando essas energias, para que nós possamos nos sentir bem em nossos lares e que as pessoas que adentrarem os nossos lares também possam se sentir bem. Vamos pedir à espiritualidade amiga que possa percorrer os lares que encontram em escuridões e desavenças, que a paz reine nesses lares. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que possam ir a asilos, hospitais, Fundação Casa, UPAs, pronto-socorro, aos presídios também, fazendo com que esses nossos irmãos possam ser merecedores dessas energias também. Mas nós vamos pedir
que possam olhar pelos seus familiares. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que possam estar percorrendo praças, becos, aonde muitos se concentram, que eles possam ser agasalhados por esses irmãos, levando também aos seus familiares um pouco de conforto. Vamos pedir a todos que trabalham para o bem, que possam ser fortificados pelo amor de Cristo, que nós possamos estar nesses momentos, levando os nossos pensamentos até o Centro Espírita Maria de Sacramento e agradecer a cada irmão que ali trabalha, agradecer a cada espírito amigo que também se encontra nesses momentos nos auxiliando. Que possamos ter uma semana de luz, uma noite tranquila como merecemos, e que ao despertar amanhã nós possamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais uma noite vencida e que possamos vencer o decorrer da semana. Graças a Deus, que Jesus nos ampare hoje e sempre, que a equipe médica espiritual supervisionada pelo Dr. Bezerra de Menezes possa trazer um nelitivo de paz a todos nós. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, e mais uma vez agradeço de coração por estar junto de vocês. Boa noite.